Oi, eu sou Samara e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho de imunologia do grupo Flávio Júnior, Isabelle Pereira, Israel Silva, Samara Amaral e Stephanie Zampieri. A gente vai falar sobre a diferença entre as doenças autoimunes, autoinflamatórias, alérgicas e inflamatórias intestinais. Como consideramos que a melhor forma de diferenciar e conceituando cada uma delas, a gente vai dar um breve resumo sobre cada um desses tipos de doenças, para que vocês possam ver como as diferenças são grandes, tanto de qual se é a imunidade inata ou a imunidade humoral que vai estar atuando, como é no caso, respectivamente, da reação autoinflamatória e da reação autoimune, quanto várias outras diferenças que vocês vão ver ao longo do vídeo. Assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que o nosso corpo ele tem assim, uma capacidade fenomenal de combater antígenos que são externos, que são estranhos, ao mesmo tempo que ele não reage negativamente às suas próprias substâncias antigênicas. Então, a gente tem uma certa autotolerância. Essa capacidade de autotolerância ela vai ser mantida por vários mecanismos, que eles vão principalmente inibir e eliminar os linfócitos B e T que sejam reativos a antígenos autólogos. Esses mecanismos eles podem ser de tolerância central ou periférica, eles vão ser vários. Um bom exemplo é a seleção negativa que acontece na medula óssea e no timo, na qual os timócitos, que se mostram muito autorreativos, muito reativos à substância do próprio corpo, eles vão ou ser eliminados por apoptose, ou então eles vão se diferenciar num perfil mais regulador. E aí, esse e tantos outros mecanismos vão atuar de maneira sinérgica e vão oferecer proteção contra a autoimunidade e também, ao mesmo tempo que a gente tem uma efetividade contra os patógenos externos. Mas podem acontecer anormalidades, tanto na indução quanto na manutenção dessa autotolerância, que vão levar a respostas imunes contra antígenos do próprio corpo, de algum órgão ou tecido, ou então até mais gerais. E aí essas vão ser as doenças autoimunes. A susceptibilidade às doenças autoimunes, ela está ligada a fatores genéticos, mas também está ligada a fatores epigenéticos. Então, fatores ambientais, fatores hormonais também podem exercer certa influência e que vão gerar essas doenças. Essas doenças elas podem ser tanto sistêmicas quanto órgãos específicas. Um exemplo bom de sistêmica, assim, bem conhecido, é o lúpus eritematoso sistêmico. Como a gente pode ver nessa foto, essa senhora ela tem esse rastro cutâneo em forma de borboleta, que é uma característica bem marcante do lúpus eritematoso sistêmico, porque a gente vai ter a ativação de fagócitos do sistema complemento nesse ambiente intersticial da pele. Mas também a gente vai ter manifestações do lúpus em vários outros lugares do corpo, principalmente nas articulações, mas é uma doença sistêmica. Então, de acordo com o grau que a pessoa estiver, né, se ela está tratando para tentar manter estável ou não, vão ter diferentes sinais e sintomas. A gente também tem essa autoimunidade contra órgãos específicos, no que a gente tem algumas doenças bem famosas, como a diabetes tipo 1, e também a tireoidite de Hashimoto, que é quando a gente tem autoanticorpos e linfócitos T efetores específicos contra antígeno da tireoide, principalmente a tireoglobulina e a peroxidase da tireoide. E a gente vai desencadear uma resposta inflamatória e destruição do tecido da tireoide. Essa inflamação mediada por anticorpos pode levar à liberação de antígenos autólogos a partir desse tecido lesado. Então, a gente vai promover a ativação de linfócitos B autorreativos e vai ter toda uma retroalimentação desse mecanismo. Então, esse foi um apanhado assim, geral das doenças autoimunes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças autoinflamatórias. As doenças autoinflamatórias sistêmicas, elas vão ser caracterizadas por alteração na imunidade inata. Então, a gente não vai ter a presença daquele linfócito T autorreativo, ou então de autoanticorpos. A gente tem várias plataformas sendo estudadas, mas a mais bem estudada e mais relacionada à inflamação nessas doenças é a da inflamassoma. A inflamassoma ela é tipicamente constituída por uma proteína temporária típica, uma molécula adaptadora pequena do tipo ASC e uma forma progenitora da enzima caspase 1, que vai ser responsável pela síntese das interleucinas inflamatórias e, consequentemente, vai ativar as células B e T. Tem outras vias também sendo estudadas como causadores da inflamação, são estudos mais recentes até. Uma é baseada no sistema complemento e nas doenças que são mediadas por ele, e outro é baseado no sistema do fator nuclear kappa-beta. E aí vai ter a produção de interleucina 6, TNF, interleucina 1, interleucina 18, a depender de qual estímulo. Mas em todos esses casos, a liberação das toxinas inflamatórias vai fazer com que as células que causam a destruição tissular se dirijam ao local inflamado e aí vai perpetuar essa inflamação sistêmica no local. O grau de inflamação, o tipo celular, o tecido vão variar e vão depender de qual agente causador, de quais toxinas que foram liberadas e também do padrão de reconhecimento.
Agora, para fechar as doenças autoinflamatórias, dando alguns exemplos de algumas síndromes, algumas doenças que estão compreendidas nesse grupo, a gente tem a síndrome de Schnitzler, que, entre outros sinais e sintomas típicos, geralmente tem essas lesões cutâneas que a gente pode ver nessa foto. Tem também a febre familiar do Mediterrâneo, a síndrome de Blau, a síndrome periódica associada ao TNF, a psoríase tipo 2 e, por último, tem o CAPS, que é um grupo, na verdade, de 3 doenças autoinflamatórias, mas que vale a pena serem faladas. Têm sido estudadas mais recentemente e elas são as criopirinopatias, que vão estar relacionadas a mutações no gene CIAS1 ou NLRP3 e elas vão afetar a função da criopirina. Então, elas vão aumentar a produção de interleucina tipo 1. Nesse grupo, as 3 doenças que estão compreendidas são a síndrome autoinflamatória familiar associada ao fio, a síndrome de Muckle-Wells e a doença inflamatória multissistêmica de início neonatal. Todas essas doenças são relativamente raras e elas têm sido mais estudadas mais recentemente, mas é muito importante a gente ficar atento sobre elas, até por serem diagnósticos diferenciais importantes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças alérgicas. As doenças alérgicas, elas acontecem quando o nosso sistema imune responde a antígenos que deviam idealmente ser considerados inofensivos. Então, é uma resposta errônea. Elas podem ser resultado tanto de uma reação exacerbada, de uma reação imune excessiva, quanto de alterações na tolerância quanto a esses antígenos. Vão ter várias formas de reações de hipersensibilidade, mas distinguir na clínica é muito difícil. Até porque a gente costuma ter, com sobreposição e simultaneidade, respostas imunes celular e humoral acontecendo. Então, a gente faz uma classificação clínica mais para conseguir separar um pouco, mas que não é tão precisa. E essa classificação ela vai se dar entre hipersensibilidade alérgica e hipersensibilidade não alérgica, e também entre hipersensibilidade mediada por IgE ou não mediada por IgE. Essa classificação ela é mais para poder você conseguir delimitar claramente essas hipersensibilidades com reações adversas não imunológicas, que seriam as pseudoalergias ou intolerâncias, e ela é mais usada na clínica mesmo. Tem uma outra divisão que foi feita por 2 pesquisadores por motivos didáticos, que vale muito a pena ser citada, até pela importância de entender esses mecanismos e que tem diferença. Nem toda a reação de hipersensibilidade acontece da mesma forma. Então, vamos falar brevemente desses tipos. Agora falando, sobre as hipersensibilidades, primeiro a gente vai ter a hipersensibilidade do tipo 1, que também é conhecida como alergia ou resposta anafilática, e ela vai ser uma resposta rápida. Ela pode ser feita em minutos. E ela tem 2 estágios, a fase de sensibilização e a fase efetiva. No primeiro estágio, que é a fase de sensibilização, o hospedeiro ele vai ter um contato assintomático com esse antígeno em questão. E aí depois, no período efetivo, esse hospedeiro que foi pré-sensibilizado vai entrar em contato de novo com aquele antígeno específico. E aí ele vai desencadear uma resposta imune atópica ou uma resposta anafilática do tipo 1. Esse tipo de reação ele vai ser mediado por IgE, que são produzidos pelos linfócitos B estimulados pelas células TH2 antígeno específicas. Vai ter uma ligação cruzada alérgena específica com IgE presente na membrana dos mastófilos e dos basófilos, que vai levar à liberação dos mediadores solúveis, como por exemplo a histamina. E esses mediadores eles podem causar sintomas, inclusive sistêmicos, já em minutos. Alguns exemplos de doenças relacionadas são a asma brônquica, a rinoconjuntivite alérgica, a atopia, e antígenos que são causadores podem ser vindos do ovo, da castanha, da poeira, do látex e de várias outras substâncias. Já a hipersensibilidade do tipo 2, que também é chamada de anticorpo dependente, vai consistir em uma resposta proveniente de um anticorpo que vai se ligar a um antígeno presente ou internamente ou externamente na célula-alvo que está sendo percebida pelo sistema imune como estranha e vai resultar numa destruição celular via CAM ou então perda funcional ou dano tecidual. As reações humorais citotóxicas vão ser mediadas por anticorpos IgG e IgM, que são direcionados contra esses antígenos associados a membranas, como eu disse. Exemplos vão ser a citopenia induzida por medicamentos, a anemia hemolítica induzida por drogas, a eritroblastose fetal, o pênfico vulgar e a urticária crônica. Já quando a gente fala da hipersensibilidade do tipo 4, que também é chamada de formadora de imunocomplexos, a gente vai estar falando de uma resposta que é porque teve uma ligação entre o anticorpo IgG e um antígeno solúvel, formando esses agregados que são os imunocomplexos. Os imunocomplexos eles vão circular pela corrente sanguínea e podem se depositar na parede de vasos, na pele, nas articulações, nos glomérulos renais, e daí vão iniciar uma reação inflamatória local que vai causar dano tecidual. Alguns exemplos são as vasculites mediadas por imunocomplexos e a alveolite alérgica extrínseca.
Por último, a gente tem a hipersensibilidade do tipo 4, que também é chamada de resposta imune mediada por células de memória. Ela vai ser uma resposta de hipersensibilidade mediada por células T, que vão provocar uma reação inflamatória contra esses antígenos exógenos ou endógenos. Em algumas situações, outras células também podem estar envolvidas, como monócitos, eosinófilos, neutrófilos também. Então, explicando um pouquinho melhor. Em contato inicial, as células T citotóxicas ou as células T helper, principalmente TH1 e TH17, vão ser ativadas por células apresentadoras de antígenos. E aí, quando acontecer de novo a apresentação desse mesmo antígeno no futuro, a célula de memória TH1 ela vai ativar os macrófagos e vai causar a resposta inflamatória. E aí pode acarretar o dano tecidual. Alguns exemplos são a dermatite de contato e o exantema induzido por trocas. Então, finalizando a parte de alergia, agora a gente vai para a última parte das doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças, elas vão ser doenças na qual a gente vai ter uma inflamação crônica de parte ou de todo o trato digestivo. As duas principais representantes são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Falando brevemente sobre a retocolite ulcerativa, ela é uma doença que vão ter lesões que vão acometer principalmente a camada mucosa do cólon e do reto. Essas lesões, elas são bem contínuas, ao contrário da doença de Crohn, na qual a gente vai ter lesões mais descontínuas, que podem atingir toda a parede intestinal, tanto no sentido de todas as camadas, quanto também pode atingir não só o cólon, como também o intestino delgado. Todas essas doenças, elas podem ter também manifestações extraintestinais que são bem graves, e por isso, apesar de serem doenças inflamatórias intestinais, elas podem cursar com sinais e sintomas em outras partes do corpo. Quando a gente fala numa inflamação crônica, os macrófagos eles vão ser as principais células, e a gente vai ter uma presença, ao mesmo tempo, de uma destruição tissular e de um reparo tecidual, e isso vai prolongar a inflamação. Também havendo inflamação crônica, é importante a gente lembrar que tem resposta imune tanto humoral quanto celular. Agora, falando por ser intestino especificamente, a gente vai ter uns aspectos bem especializados, além da resposta imune generalizada. Primeiramente, a mucosa ela vai ter uma resposta imunológica mediada por barreiras físicas, como as junções oclusivas das células epiteliais e também o muco, e por barreiras químicas, como o pH e por células como ILC. Mas, por ter em grande contato com antígenos externos, vai ter um tecido linfóide associado ao intestino Gauss, e também vão ter as células M, que vão transportar antígenos por endocitose e vão apresentar eles na superfície basal para eles serem reconhecidos pelas células dendríticas. A gente vai ter também o transportador dependente de FcRn, que vai fazer a transcitose do IgG, que vai atuar como um sensor imunológico nas superfícies dessa mucosa. E, como eu disse, por ela estar exposta a tantos antígenos derivados do alimento, da microbiota, a gente precisa preservar esse ambiente como tolerogênico, né? Não é interessante que a gente tenha uma resposta inflamatória nesse epitélio com tanta facilidade, com tanta frequência. Então, para isso, no intestino saudável, a gente vai ter os macrófagos e as células dendríticas que, quando em contato com o PAMP, vão tentar inibir o mais rápido possível a inflamação. Seja os macrófagos fagocitando e matando os micro-organismos, produzindo citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, o TGF-B, e também as células dendríticas, que vão garantir uma hiperresponsabilidade, induzindo uma resposta adaptativa. Então, a gente não sabe o que causa as doenças inflamatórias intestinais, mas vendo isso tudo, a gente pode imaginar que esteja relacionado a um desequilíbrio de toda essa resposta imunológica. E aí esse desequilíbrio pode acontecer por muitos motivos, por alguma questão genética, por alguma exposição prolongada a medicamentos, talvez, não se sabe exatamente. Mas as doenças inflamatórias intestinais parecem estar relacionadas a alguma resposta imunológica normal, especificamente a microbiota bacteriana que tem ali na luz intestinal. E aí, essa resposta ia estar associada a alguma alteração na função da barreira da mucosa. Especificamente quando a gente fala em doença de Crohn, que é uma das representantes, né, como eu comentei anteriormente, em 1972, um pesquisador propôs que acha que inicialmente ia ter um defeito nessa barreira, que ia mudar a permeabilidade dela e aumentar a passagem de antígenos, e isso resultaria nessa resposta imune exacerbada na inflamação crônica. Só que para desenvolver a doença, já se viu que não basta ter uma alteração na barreira. Tem também fatores genéticos, socioambientais, microbiológicos, imunológicos, que iam ter que estar envolvidos como fatores de risco do início e também na manutenção da doença. Outras questões também levantadas foram a elevada concentração de E. coli na microbiota, isso poderia favorecer essas doenças,
E também fatores como a mediação por linfócitos CD4, TH2, principalmente na retocolite ulcerativa, e na doença de Crohn por TH1 e TH17. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha ficado bem evidente essas diferenças, como, por exemplo, nas doenças autoinflamatórias, a gente tem imunidade inata agindo, enquanto nas doenças autoimunes, a gente tem imunidade adaptativa que está agindo de forma errônea. E muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!